Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai começar. Sejam muito bem-vindos ao primeiro congresso online da ALACE, ao segundo dia, né? Sejam muito bem-vindos à oficina. Meu nome é Flávia, eu sou membro da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da Unievangélica. E antes da gente começar, eu vou deixar alguns avisos para vocês. Lembrem de conferir se o microfone e a câmera estão desligados para não atrapalhar a aula. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí no chat, que no final eu vou passar para os nossos palestrantes. Sobre o formulário de presença, ele vai ficar disponível 20 minutos antes de terminar a oficina e eu vou deixar ele disponível até 15 minutos depois. Preencham com muita atenção, porque só tem como preencher uma vez e a partir desse formulário que vai ser gerado o certificado de participação de vocês. Então, vamos lá. A nossa oficina de hoje é controle social do SUS, gestores, profissionais e usuários. O que você tem feito? Nossos palestrantes são a Rafaela Barros e o Dr. João Almeida. A Rafaela é acadêmica de medicina pela Universidade Federal do Ceará, FAMED UFC. Ela é coordenadora do GT Saúde das Populações Vulneráveis, FAMED UFC, membro da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. O Dr. João Almeida, ele é médico integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e do MST. Ele graduou-se em Cuba, é especialista de Medicina e Família e Comunidade, mestrando em Políticas Públicas em Saúde pela Fiocruz Brasil. Atualmente trabalha na comunidade do Moura Brasil. Sejam muito bem-vindos, Rafaela, sejam muito bem-vindos, Dr. João Almeida. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, porque é um tema muito importante e necessário, e sintam-se à vontade para começar. Eu vou ficar aqui o tempo inteiro, só vou desligar a câmera para não atrapalhar a conexão, tá bom? Obrigada, Flávia. Inicialmente, eu ia pedir que todo mundo ligasse as câmeras e a gente vai torcer para que a gente não fique totalmente sem conexão, pode ser? Assim, só para eu e João ver, né, quem é que tá aqui. Lucas arrumando o cabelo para parecer todo jeitoso na web. Bora, minha gente. Mas assim, também não se sintam forçados, tá bom? É só porque a gente está vivendo um momento tão impessoal que aí esse olho no olho faz muita falta, viu, para nós e como a Marcela disse que tá aqui. Tá bom, Marcela, tranquilo. E aí, antigamente, quando a gente fazia os congressos, né, no olho, todo mundo de crachazinho, toda aquela movimentação, aquela energia, né? Hoje a gente faz um congresso virtual. Mas daqui a pouco, quem mais vai abrir? Só sinalizem. Acho que ninguém mais, né? Pois bem, quando a Flávia fez o convite para a gente, na verdade, quem fez o convite foi a Ohana, né? A Ohana também faz parte do GT aqui da UFC. E aí ela falou assim, Rafa, vamos fazer uma oficina sobre controle social, né, do SUS. E a gente pensa, enquanto médicos populares, né? Eu sou dos médicos populares, João também, e a gente tenta fugir um pouquinho das metodologias tradicionais que a gente está tão acostumado, né, na faculdade, a gente pensa que isso é muito engessado e isso castra a nossa criatividade, castra o nosso senso de até mesmo de justiça e de luta social, porque afasta. E aí, para hoje, gente, nós pensamos Ô, Flávia, eu vou tentar subir aqui, tá? Tu me orienta. Eu clico em subir a apresentação, não é isso? Apresentar agora. E aí, se eu for para a tela inteira, deixa eu ver. Não é isso, eu tô apresentando vocês, né? Peraí, deixa eu botar outra tela. Quando você Que é- clica em apresentar, você pode ir lá para o slide. Aí eu acho que a gente vai conseguir ver. Você não vê, mas a gente vê. Entendi, deixa eu ver aqui. Compartilhar. Compartilhar toda a tela. Não tá aparecendo a opção para mim. Deixa eu ver de novo. Vou cancelar e vou começar de novo. Compartilhar, apresentar agora. Tela inteira. Deu certo, gente? Apareceu para vocês? Para mim ainda não apareceu. Na hora que você clica em apresentar, tem alguma coisa para você Hum. escolher qual tela você vai apresentar?
Alguém tá falando áudio da Rafaela, peraí, Zacarias. Tá baixo. Vou tentar ficar segurando aqui, viu, Zacarias? Isso normalmente acontece. Melhorou pra você meu áudio? Ótimo, pronto, perfeito. Vou só tentar apresentar. Caso não consiga apresentar, porque ficou tão bonitinho o slide, queria que vocês vissem. Você consegue me mandar o slide? Eu acho que consigo. Deixa eu fechar. Sim, deixa eu só explicar um pouquinho como é que vai ser rapidão a metodologia. E aí eu já passo para os slides. Aí eu te mando, tá bom, Flávia? Sim, aí voltando, né, a questão dos não engessamentos. A ideia aqui é a gente fazer uma mística nos movimentos sociais, a gente sempre faz uma abertura mais poética. E aí, em seguida, a gente vai abrir para uma rodada de apresentação, tá bom? Todo mundo. E aí, depois eu digo o que é que vai ter, precisa ter nessa rodada de apresentação. E aí, em seguida, o João vai trazer um recorte da vivência dele em 3 territórios. E depois disso, a gente vai ter uma missão. E aí, a missão é segredo. Flávia, eu vou te mandar, tá bom? Só um minutinho. Prontinho, gente. A Flávia recebeu, já enviei. E ela disse que vai tentar projetar, mas ao passo que ela vai tentando, a gente vai começando por aqui, tá certo? E aí e o slide inicial era a gente se apresentando, mas Flávia já se apresenta, já nos apresentou. E aí a gente pensou nesse seguinte recorte enquanto mística, né? Que é esse cantinho de afago, cantinho de reflexão com poesia. Saúde não é simplesmente a ausência de doença, é muito mais que isso. É bem-estar físico, mental, social, político. Pode, pode significar que as pessoas tenham algo além de simplesmente não estar doente, que tenham direito à casa, ao trabalho, a um salário condigno, à água, à vestimenta, à educação, até informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que também tenha direito ao ambiente que não nos seja agressivo, mas pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente, bem como um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização e de autodeterminação de um povo. Sérgio Arouca, 8ª Conferência Nacional de Saúde, 1986. Precisamos. Precisamos continuar de cabeça erguida, ainda que o cenário seja de desfinanciamento, principalmente devido à emenda constitucional 95 de 2016, que tem ferido de morte a maior política social que construímos no Brasil e a vida dos usuários e usuárias do SUS. Conseguimos retratar nesse relatório um debate valiosíssimo sobre o futuro das nossas vidas. Com esse documento, que representa uma vitória para a saúde pública brasileira, temos muito a fazer. Está em nossas mãos o seu melhor aproveitamento.
Os resultados da nossa conferência não acabaram aqui, dependem de continuarmos caminhando e olhando para o horizonte, acreditando nos nossos sonhos e lutando. Viva o SUS, viva a democracia, viva o povo brasileiro. 8+8, Conferência Nacional de Saúde, agosto de 2019, Brasília. Fernando Pigato, presidente do CNS. Não é por acaso que estamos aqui reunidos nesta noite, não é por acaso que temos trabalhado com afinco nos nossos territórios, unidades básicas, universidades. Não é por acaso que esta fala foi antecedida pelo mestre Sérgio Arouca e Fernando Pigato. Nosso Sistema Único de Saúde tem a sua ancestralidade. Não aconteceu de um dia para a noite, mas sim como um fruto de um trabalho árduo, valente, pioneiro e principalmente de uma militância cotidiana, diária. Sim, temos que exaltar o sistema mais completo do mundo em saúde. É preciso exaltá-lo. Exaltar, no entanto, sem perder de vista que o mesmo sistema é alvo constante do grande capital covarde que vê números no lugar de pessoas, que sofre duros ataques cotidianos. Compreender que a nossa prática em saúde está diariamente atravessada por questões extremamente complexas do nosso povo é o que há muito de político em se exigir uma saúde universal, integral e equânime. Saúde é democracia, revoga a EC 95, o SUS salva vidas, Bolsonaro não. Fortaleza, 6 de agosto de 2020. Primeiro CONA, Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Nesse momento, a gente abre a roda para as apresentações. Gostaria que o companheiro João Almeida se apresentasse agora. João, seu microfone tá desligado. Libere seu microfone. A gente não ouviu nada. Tá, desculpa, pessoal. Tá, vamos lá. Boa noite, eu sou o João Almeida, médico de família e comunidade, né, que vou estar contribuindo nessa noite com vocês, espero poder contribuir. E sobre o controle social e sistema único, sou usuário e também participo ativamente nesse controle, né, nessas medidas, normas que tem importante para a gente poder manter a democracia e a saúde no país. Massa, compa. Quem for se apresentando, fala nome e responde a seguinte pergunta: como é que se relaciona com o Sistema Único de Saúde, tá bom? Quem é o próximo? Gente, vocês estão conseguindo ver os slides? Sim, Flávia, agora deu certo, tá perfeito. Ah, que bom, então. Aí, quando você quiser que passe, você me avisa que eu passo, tá bom? Certo. Vai, Lucas. Bom, eu sou estudante de medicina, né, da UFSJ. Eu acabei de fazer o curso agora do Conselho Nacional de Saúde sobre controle social. E a gente tinha cadeira no Conselho Municipal de Saúde, mas nós perdemos porque acabou que o conselho exigiu um CNPJ, mas porque a gente é muito combativo, né? E aí o pessoal da política lá interna não estava gostando tanto, então eles achavam uma brecha para poder fazer a gente perder a cadeira. Mas é só falando um pouco da politicagem que rola também, mas a gente tem que fortalecer o controle social sempre. Quem é o próximo já pode abrir, tá bom? Quem tiver entrado agora, a gente está no momento de apresentações. Cada um de nós vai falar o nome
e vai responder a seguinte pergunta: como é que eu me relaciono com o SUS? Tem alguém inscrito? Acho que eu vou falar. Janaína, é você que está tentando falar, o seu microfone está bloqueado. E agora, vocês me escutam? Sim! Bacana. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Janaína, eu sou estudante de enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba. Infelizmente, estava indo para o 10º período, não estou mais, estou aí estagnada. Né? Também sou militante do Fórum Paraibano em Defesa do SUS e contra as privatizações. Também faço militância na Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Né? Já fui militante pela Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem. Né? Também sou a segunda presidente do Conselho Local de Saúde da Unidade de Saúde da Família do meu bairro. Já fui monitora de saúde coletiva. Então, por aí, né? Estou aqui para a gente estar discutindo. Em relação à pergunta, você poderia repetir? Porque eu já me esqueci. Janaína, eu acho que tu já respondeu, inclusive, que é como Certo. você se relaciona com o SUS. Aí eu acho que você já trouxe todo esse recorte de militância, né? Aí se você quiser complementar, não sei dizer que é usuária, fica à vontade. Não, a minha relação com o SUS, né, em si, né, não é só pela acreditar na saúde como um direito, né, mas na mudança da sociedade em si, né, como é proposto na reforma sanitária, nos princípios da reforma sanitária, né, a mudança da sociedade de um contexto diferente, que a saúde não seja mercadoria, que a saúde não seja moeda de troca, né, e também no sistema único que atenda aos anseios da classe trabalhadora, que hoje é uma coisa que está muito distante. Então, é isso que eu me relaciono, tanto enquanto trabalhadora, né, futura profissional de serviço público de saúde, né, espero, né, como usuária também e como entendimento da necessidade da mudança da sociedade. Era isso. Massa, massa. Quem é o próximo ou próxima? Eu vou começar a acusar nomes. Deixa eu ver, eu vou pela ordem que tá aparecendo para mim. Alexandre Oliveira. Tá me ouvindo? Sim. Pronto. Boa noite a todas e todos. Eu sou enfermeiro, especialista em saúde da família pela FESF, né, que é a Fundação Estatal Saúde da Família. Não sei se todo mundo conhece, em Salvador, aí tem os campos agora em Salvador, Camaçari e Dias Dávila, né? Então, eu sou recém-formado, por assim dizer, né? Terminei agora em março. E nesse tempo de residente, fiz parte do conselho local da unidade em que eu estava alocado. E também participei do coletivo baiano de residentes em saúde, né, que era a galera lá de Salvador. E a gente, como trabalhava nas proximidades, como eu falei, em Camaçari e Dias Dávila, a gente colava com esse pessoal também para colocar essas discussões em pauta, né, não só em relação a controle social, mas tudo que está em questão, né, nesse momento. E histórico-político que a gente está passando, acho que é fundamental. E eu acho que precisa ser falado também na graduação, precisa ter mais esse exercício, porque a gente vê os profissionais que chegam na rede, às vezes pouco implicados, né, nesse processo político. Então, é muito difícil também a gente, quanto residente, abarcar essa galera e trazer para o coletivo baiano e falar justamente dessa construção coletiva, entende? Então, foi um desafio para mim fazer parte disso e continuará sendo, né, enquanto eu estiver
inserido no SUS enquanto nós estivermos, né, sendo usuários e profissionais, né, nesse grande maquinário, né, e essa revolução que o SUS pode se tornar se a gente for realmente participante ativo. Acho que é mais ou menos isso. Massa, Alexandre. Gente, eu sempre vou mudando a metodologia de acordo com o momento, tá? Eu e o João, a gente pensou nessa roda de apresentação, mas assim, se for algo invasivo para vocês, pedir essa apresentação, vocês sinalizem, podem até sinalizar no chat privado para mim ou para Flávia, que aí a gente aborta a missão, tá certo? Não é para ser algo doloroso, algo chato, é para ser realmente um momento de troca entre a gente, né? A gente, dos médicos populares, a gente não acredita na coisa verticalizada, então por isso que é importante a fala de todo mundo. Mas se tiver ruim, a gente faz de outro jeito, tá certo? Vou dar continuidade aqui, tá certo? A próxima da lista é a Carol, Caroline Zipper. Tu quer falar, Carol? Claro, claro, pode sim, eu leio a sua apresentação. Pode falar, Carol. Eu leio aqui. Rafa, tá me ouvindo? Tô, Flávia. Enquanto a Carol tá digitando a apresentação dela, queria fazer um comentário. Eu não sei se você viu uma publicação que tem rolado eu não sei se foi ontem, foi essa semana, do Instagram Mídia Ninja, que ele colocou. Tenho quase certeza que é do Mídia Ninja, não sei se você conhece, que ele colocou uma tabela com as coisas relacionadas à saúde, por exemplo, um raio-x, se você tem tal doença, tudo assim, sabe? Esses detalhes, quanto que você gastaria para, né, melhorar, cuidar da sua saúde nos Estados Unidos e quanto que você gasta aqui no Brasil. Aí, assim, não, eu achei absurdo. Um raio-x é $230. Tipo, coisas absurdas. 170 mil para você tratar uma diabetes. Eram valores muito absurdos. E aí, do lado, eles colocavam no Brasil, que você gasta R$ 0 por causa do SUS, né? Então, mesmo que às vezes tenha dificuldade, que nem sempre o acesso seja tão fácil como a gente deseja, né? Eu acho que todo mundo se relaciona com o SUS por causa disso, porque só de você ter esse direito que outras pessoas em outros países não têm, você está se relacionando com o SUS, né? E é muito surreal, né, Flávia? A gente vê um post desse e a gente para refletir sobre o que a gente tem de conquista. E que, em geral, passa batido e que não é incomum a gente reclamar por ter demorado numa fila. Não estou dizendo que isso é bom, isso é também um desafio a ser superado. Mas a gente faz transplante pelo SUS, né? E aí, se a gente for pensar em gasto, sequer o suplementar faz, o suplementar manda para nós do SUS. Aí fica aí essa luzinha para a gente refletir sobre isso também, um pouco mais na frente. A Carol fala assim: eu chamo Caroline, sou estudante de medicina da FURB Blumenau. Gente, daqui a 5 minutinhos mais ou menos a gente vai encerrar essas apresentações e começar a fala do João. Então, quem mais se sente à vontade para falar? Oi, Rafaela, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, Fabiane, né, que fala? Isso. Boa noite a todos e a todas. Eu estou muito feliz de participar dessa oficina. Eu acho muito importante a gente ter essa conversa, né, sobre o cuidado com o nosso SUS. Eu sou usuária do SUS, eu sou servidora do SUS na esfera municipal, sou cedida à esfera estadual, sou estudante de medicina do 4º ano na Universidade Federal do Sul da Bahia. E eu acho importante também eu sempre busquei ter um pouco da conscientização da população em relação a esse custo do SUS. Né? Que muito se fala que o SUS é gratuito, mas o SUS não é gratuito. O SUS é subsidiado por todos nós.
E eu acho muito importante a gente ter essa consciência e passar essa consciência adiante para a população. E é isso aí. Boa noite. Boa noite, Fabi. A Carol fala aqui, complementando a fala dela, minha relação com o SUS é que sou usuária e também através dos estágios nos hospitais, né, e estratégia de saúde da família de forma ativa, contribuindo com o sistema de saúde, vejo o SUS como muito importante e necessário nesse momento e creio até mesmo que houve uma recriação de uma visão por parte da população. Apoio muito tal sistema e com certeza quero trabalhar por ele. Alguém mais quer se colocar? Olá, boa noite. Boa noite. Oi. Eu vou falar aqui por áudio, porque a câmera acho que não estou conseguindo abrir. Boa noite a todos e todas. Eu sou Marcos Garcia, eu sou estudante de saúde coletiva pela UFRJ e eu atuei recentemente agora na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde e também fui membro colaborador voluntário da Comissão de Educação Permanente também do Conselho Municipal. E minha militância, na realidade, com relação ao Conselho foi mais intenso ainda, bem no início, na realidade, da minha militância para as causas LGBTs, muito vinculado justamente pela a cidadania LGBT da Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro. E, assim, acho super interessante e importante a gente marcar o controle social como algo vivo dentro do território, dentro do sistema dinâmico, né? De cobrança mesmo, de saber mesmo cobrar e também colaborar com as ações da gestão do SUS. Isso é muito importante. E sempre atuando mesmo diretamente no conselho, eu pude perceber justamente isso, como é importante, na realidade, a gente não fazer somente cobranças, mas também colaborar de uma forma contínua, buscando alguns resultados para acabar com problemas que são gerados pelo financiamento ou pela má gestão mesmo, falando assim. E acho bastante interessante a gente estar abordando isso nesse congresso. Obrigado. Massa, Marcos. Mais alguém quer se apresentar? Boa noite. Boa noite. Me chamo Lucilene, sou recém-formada em serviço social. Trabalho no judiciário como assistente judiciário. Sou líder pastoral da criança da criança, né, que a gente faz acompanhamento nutricionais com as crianças carentes e de vulnerabilidade social. E faço parte também do Conselho de Saúde, como conselheira, e sou de São Miguel dos Campos. Bem-vinda, Lucilene. Quem mais quer se apresentar? Quem entrou agora, a gente está na parte da rodada de apresentações. Você diz seu nome e diz como se relaciona com o SUS. João, tô sentindo o povo tímido, viu? Bora começar com a sua fala? Compa, libera o microfone, isso. Peraí. Vamos nós? Vamos nós, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? Rafa, tá de boa? Tá Tranquilo? perfeito, João. Perfeito. Flávia, você poderia deixar a tela do João cheia, por favor? Tem como? Tem essa tecnologia aí, em vez da apresentação do slide, o rostinho do João? Eu acho que aí você tem que clicar no videozinho dele no aplicativo mesmo. Fica as duas coisas, entendeu? Disponíveis. Quem fica em tela cheia é cada pessoa que tem que clicar no aplicativo. Eu cliquei aqui naquela, nessa parte que é fixa, né? Aqui tá a tela cheia para mim.
Isso, o João tá em tela cheia para mim. Aí cada um clica no videozinho dele e ele vai ficar em tela cheia. Certo, pois eu vou desligar a minha câmera, tá bom? Enquanto o João fala. Bom, pessoal, então vamos lá. Boa noite outra vez. Quero agradecer o espaço e dizer que estou feliz de poder estar nesse espaço para poder contribuir e aprender também nessa troca de experiência. Eu sou o João, como já foi falado, fiz medicina em Cuba, aí trabalhei um tempo também no Haiti, depois do terremoto, 2010, 2011, e vim para o Brasil, fiz residência em medicina de família e comunidade aqui em Fortaleza, e aí depois trabalhei pro VAB, depois fiz residência em medicina de família e comunidade, trabalhei no corpo docente do programa Mais Médico, né, Ministério da Saúde OPAS, e fiquei um tempo em Cuba trabalhando lá, um tempo em Brasília, e atualmente eu estou no programa Mais Médico aqui em Fortaleza, e a comunidade que eu estou há 2 anos já é o 2º ano. Bom, eu vou falar para vocês do ponto de vista prático, realmente, do dia a dia meu de trabalho, né? Eu, antes de mais nada, sou usuário, desde sempre, né? Nasci dentro do Movimento Sem Terra, acampamento, enfim, todo esse percurso utilizando o serviço público, e mesmo depois de ter uma melhor condição econômica, socioeconômica, eu continuo utilizando o serviço público também, não utilizo o privado por uma opção, por uma questão de consciência. E, bom, depois desse preâmbulo que eu queria falar um pouco dessa minha experiência. Eu passei por alguns sistemas de saúde, o cubano, né? Eles não têm conselho de saúde, mas tem várias organizações dentro da comunidade, né? O CDR que eles chamam, que é o Comitê de Defesa da Revolução. Então, tudo acontece aí dentro, muito bem organizado, e eles têm um sistema de saúde muito bom, os indicadores são muito bons. E, bom, Haiti, praticamente não existe um controle social, tudo privado, a gente atendia lá nas montanhas, nas periferias, nos lugares remanescentes do terremoto, então, era entidades, ONGs, e no meu caso era um movimento popular, né, Via Campesina, que a gente ia atender voluntariamente e tal, e aí tentava organizar junto com alguns religiosos, frente franciscano, mas assim, não existe um controle social igual no Brasil. Bom, falando em controle social no Brasil, a gente tem que lembrar, só revisando rapidamente aí, que o SUS é produto de um processo histórico de muita luta. Se não fosse por um descontentamento, por um sofrimento, por uma situação muito caótica que estava vivendo o Brasil, né, ditadura militar, ali, década de 80, se não fosse a reforma sanitária e muitos movimentos populares, movimentos acadêmicos, enfim, entidades de centro e esquerda, se não fosse essa luta, ele não teria acontecido, porque existe uma disputa desde sempre, né, por ocupar esse setor da saúde. Antes tinha uma forma totalmente antidemocrática, e com essas discussões, debate, tensões e tudo mais, aconteceu nesse marco que está hoje, né, depois da Constituição de 88. Então, o controle social é dentro desse marco, né? É algo para garantir, para manter ou para avançar, para melhorar o Sistema Único de Saúde. Bom, pela experiência que eu tive nos lugares onde trabalhei, a primeira experiência que eu tive trabalhando enquanto profissional de saúde médico foi no Provab, no assentamento do Movimento Sem Terra, aqui no interior do estado do Ceará. Eu trabalhei 1 ano, uma comunidade onde tinha 570 famílias, e que estão organizadas associações, e o Movimento Sem Terra é que ajudava a organizar politicamente esse assentamento. Então, muito, muito fácil de trabalhar, qualquer dificuldade na área da saúde, algo que faltasse, algum problema de organização, enfim, é muito rápido de se reunir e a gente resolver aquele problema. Então, movimentos sociais organizados têm muita força e acelera muito mais o processo. As conquistas vêm mais, né, mais rápido, e quando também tem retrocesso, consegue ter uma resiliência, né, e se recupera mais rápido. Pessoal, vocês estão me entendendo? Estou me enrolando? Estão me ouvindo bem? Sim, João, tá perfeito.
Vamos lá, Rafa, vai me orientando o tempo aí. Bom, no assentamento essa foi a experiência, então participação ativa das comunidades, principalmente muito bem organizado, né, pelo Movimento Sem Terra, e facilitava muito o trabalho dos profissionais e também melhorava bastante o acesso à saúde para a população, porque tinha o tensionamento das lideranças e isso ajudava bastante a melhorar o serviço. Bom, vindo aqui para Fortaleza, fiz residência 2 anos em Medicina, Família e Comunidade, e depois fiquei quase 2 anos trabalhando num lugar onde vocês talvez conheçam, ouvi falar na televisão. Se botar no Google aí, vocês vão encontrar, Barra do Ceará. Vocês vão ver que é um dos bairros mais pobres que tem em Fortaleza, e tem todo aquele problema de uma favela, de uma população esquecida pelo Estado, onde o braço do Estado, o que mais funciona e de forma agressiva e opressora é a polícia, né, a segurança, chama de segurança pública, mas a saúde, a educação, com toda aquela dificuldade. Bom, aí trabalhei 2 anos, fiz a residência e trabalhei 2 anos. Aí eu fui conhecer toda essa problemática de uma favela, né, no Brasil, que até então eu tinha trabalhado no interior e aí não tinha muita experiência com trabalhar em favela, com toda a problemática que vocês devem conhecer aí na comunidade de vocês. Aprendi bastante com as lideranças de comunidade e, de modo especial, principalmente com os agentes comunitários de saúde da Barra do Ceará, muito ativos, e também com o Conselho Local de Saúde. Era um local, né, um conselho muito ativo. A gente tinha dificuldade, só para vocês terem uma noção, a maior parte dos postos de saúde aqui de Fortaleza, na época, faltavam profissionais da saúde, dentista, médicas e médicos, enfim, enfermagem. E o nosso posto de saúde, que ele tinha 8 equipes, eram completas, todas as equipes. Por quê? Se saía uma enfermeira, ou saía um médico, ou saía uma médica, a comunidade se reunia, né? O conselho chamava para conversa e fazia mobilização. A gente chamava a mídia, ia para cima da Secretaria de Saúde, enfim. Isso acontecia muito bem. Tanto é que a gente fez bastante mobilização para o programa Mais Médico, a gente teve bastante atuação aqui em Fortaleza, teve pessoas da nossa comunidade que foi para ocupar o Conselho Regional de Medicina, quando o Conselho não queria entregar o CRM, né, provisório para os médicos cubanos. Enfim, foi uma experiência muito interessante. A gente fez uma mobilização interessante também na Nova Penab 2017. A comunidade se reuniu, o conselho, a gente fez formação, enfim, muito ativo, e é um conselho que funciona muito bem. Tanto é que eles conseguiram agora, com a luta do conselho, reformar o posto antigo e conseguiram um outro posto, né, dentro com uma comunidade grande de 30 mil habitantes, então agora tem 2 estruturas físicas. E, assim, é uma comunidade que tem avançado bastante na área da saúde, principalmente. Bom, voltando para onde eu estou agora, Moura Brasil, Oitão Preto. Se vocês botar no Google também, vocês vão ver as mesmas problemáticas. Bota aí Oitão Preto, Google, vocês vão ver a mesma problemática da Barra do Ceará. É uma comunidade em torno de 5 mil pessoas, né, o IDH o mais baixo de Fortaleza, e praticamente fica no centro de Fortaleza. Então já é uma coisa esquisita os padrões que tem de uma cidade, de uma metrópole como Fortaleza, né, ter uma favela praticamente no centro. E aí com isso gera contradições. Por exemplo, uma ZEIS, uma Zona Especial de Interesse Social, que é defendida, né, por leis específicas, normas específicas, mas tem toda uma especulação imobiliária, empresários atrás aí, para retirar esse povo daí e fazer uma higiene social, botar esse povo para as periferias, assim como a maioria das nossas cidades, né, os governos, empurrado pelos empresários, acabam fazendo. E o Moura Brasil tem essa peculiaridade, então muita questão do tráfico, né, saneamento básico 20% da população não tem, e aquela realidade que a gente conhece das nossas periferias, das nossas favelas, infelizmente. Mas aqui eu queria focar com vocês, mesmo com a omissão do Estado, as favelas, no modo geral, elas não são os bolsões de pobreza e miséria, pelo contrário, são lugares de resistência, né? Se a gente for ver qualquer favela hoje, que tenha 10, 15, 20, 30, 40 anos, elas começaram praticamente do nada, da ocupação, e aí vai se construindo aos poucos uma cidade.
com pouquíssima ajuda do poder público, ou quase nada, e aos poucos isso vai se dando. É o que eu vejo com o Moura Brasil, né? As potencialidades dentro do território. A gente lembra quando a gente entra para um território, a gente faz a territorialização, né? De estudar, fazer o diagnóstico, análise de diagnóstico de saúde do território, e foi o que a gente fez nos primeiros dias, na primeira semana. Enfim, a gente percebeu que existe muita potencialidade, porque a tendência, tanto do estudante da área da saúde, profissional, muitas vezes, é focar muito nas dificuldades, nas fragilidades, que é importante também, mas, e acaba se esquecendo das potências, né? Já pensando no conceito de saúde maior, maior do que esse conceito que a Organização Mundial da Saúde tem, por exemplo, além de pensar a saúde como biopsicossocial, político, etc., eu percebo que enquanto movimento popular, enquanto os movimentos que a gente segue aqui, eles pensam a saúde com um conceito mais ampliado. É mais ou menos isso, que a saúde deixa eu ver se eu me enrolo aqui, como é que é, a saúde é tudo aquilo, né, que leva a uma capacidade, né, do ser lutar contra aquilo que oprime. Então, a gente coloca tudo em situações multidimensionais, né, multicausais, enfim. Isso é o que os movimentos populares vêm trabalhando, né, no modo especial, os movimentos do campo, e nessa perspectiva que nós, da Rede Nacional de Médicos Populares, trabalhamos também, que é essa capacidade que as pessoas têm de lutar contra aquilo que oprime. Então, qualquer situação que oprime, seja o racismo, seja a LGBTfobia, seja a xenofobia ou preconceito de classe, enfim, tudo isso é um problema de saúde, tem que ser encarado como tal, e um profissional de saúde tem que estar inteirado disso, dentro de um controle de saúde, isso são elementos, são situações importantíssimas, que faz avançar ou não o controle de saúde. Bom, dentro do Moura Brasil, o que a gente percebeu? As potencialidades, muitos grupos de lideranças, né, lideranças comunitárias. Primeiro, o que é o principal liderança do Moura Brasil é o agente comunitário de saúde. Acho que é a figura principal, nem médico, nem enfermagem, nem outra categoria consegue ter a visibilidade e o respeito que essas pessoas têm dentro dessa comunidade. Por isso que eu respeito bastante também, e assim, tenho aprendido muito, né? Não é à toa que os Estados Unidos, agora algumas províncias dos Estados Unidos, eles, nessa pandemia, criaram o detetive Covid, né? E copiando do Brasil, dos agentes comunitários de saúde aqui no Brasil, para que eles possam fazer essa vigilância popular em saúde, né, lá também. E tem dado super certo em algumas províncias que a gente viu outro dia uma reportagem. Então, a agente comunitário de saúde é fundamental nesse processo. Bom, outras lideranças, as igrejas, né, tem várias igrejas, a gente conseguiu agora nessa pandemia, por exemplo, a gente criou um movimento que chama Convida, para combater as fake news, para poder mobilizar a população, para diminuir a vinda das pessoas da comunidade no posto de saúde por medo, às vezes por pequenos problemas, começava a espirrar as pessoas naquela angústia, ansiedade, vinha correndo para o posto de saúde, a gente estava com a demanda extrapolada, grande demais, então a gente pensou alguns mecanismos para melhorar, a gente criou o Convida, que foi reunir todas as lideranças do bairro, em torno de 30 lideranças, das diversas igrejas, escola, da cultura, juventude, enfim, movimento de mulheres e assim por diante. E aí a gente criou esse movimento, um movimento que se deu em quê? Cada liderança ficava responsável por 50 famílias, e aí criava um grupo de WhatsApp, e as informações que ia chegando para a gente no posto de saúde relacionado à pandemia, protocolo de saúde, etc., a gente enviava para os grupos de WhatsApp, as lideranças nesses grupos faziam o debate, e as demandas que tinham, né, traziam para a gente, perdão, traziam para a gente também. Pessoal, vocês estão me entendendo, ou eu estou um pouco enrolado aqui? E aí? E aí, Rafa? Tá tudo muito claro, João. Tá, vamos Tá lá tudo então. muito Pessoal. claro, viu? Você Vamos tem lá. mais 6 minutos para a sua Perfeito, vai fala. dar tempo de terminar. Vai demais. Bom, vamos lá então, pessoal. Aí, o Convida foi nesse sentido. A gente até acabou passando que a maioria das mídias locais, TVs aqui,
acabou levando esse projeto nosso, deu muito certo, né? Passou também no jornal Hoje, da Globo, na Globo News, enfim, vocês botar lá Moura Brasil, Educação Popular em Saúde, WhatsApp, vocês vão encontrar esse projeto que a gente fez. Mobilizou praticamente uns 70% da comunidade, e a gente começou a quebrar bastante as fake news, diminuiu bastante o fluxo para o posto de saúde, porque a gente conversava com as pessoas, se alguém tinha alguma necessidade, as lideranças colocavam direto com a gente, os profissionais da saúde, e a gente conversava com essas pessoas no grupo de WhatsApp. Então, assim, muitas pessoas, é certo que muitas vezes era meia-noite, 1 hora, às vezes tinha pessoas que estavam entrando em contato, mas, assim, a gente conseguiu melhorar bastante, amenizar o sofrimento mental dessas pessoas, o desgaste físico e econômico também, muitas vezes das pessoas ir para uma UPA à noite, ou final de semana ir para um hospital, a gente no WhatsApp ali, a gente conseguia amenizar tudo isso. Bom, desses grupos, então, a gente tem jovens, que é o Raiz do Periferia, que faz um trabalho excelente, também, além de trabalhar a cultura, a arte, a gente tem com eles também um projeto que chama Horta Medicinal, que a gente está fechando para produzir plantas, né, comestíveis e também medicinais. Junto com eles também a gente tem mais a rede nacional de médicos populares, é o projeto Pop Rua, que é atender as pessoas em situação de rua. Começou agora nesse momento da pandemia, a gente atende, em média, estava atendendo 200 pessoas, dia de terça, quinta e sábado, quentinhas também, que a gente consegue, através da reforma agrária, os pequenos agricultores do Movimento Sem Terra, num projeto com a Fiocruz, eles nos alimentam, né, nos doam com esse alimento, a gente distribui para essa população de rua. A gente tem também dentro da comunidade um grupo de mulheres que a gente está começando, a Rafaela que está aqui, ela pode até falar mais, é ela que está puxando esse grupo de mulheres. A gente tem a própria ZEIS, que é Zona Especial de Interesse Social, que são lideranças de comunidades que são responsáveis pelo território, que é um território que tem uma cobertura por parte do Estado, e por direito, o Estado não pode mexer, o que ele pode é melhorar esse território, é uma área especial de pobreza extrema, então tem uma luta tremenda, primeiro para a urbanização, sem retirar, sem fazer a higiene social da população. A gente está nessa luta agora com Raiz de Periferia e essas lideranças. Segundo, que tem uma mega obra, o Metrofor, que passa do lado, e aí 34 casas, mais ou menos, estão sendo removidas. Então, a gente está na luta para que se construa um prédio dentro da comunidade também, para que não leve essas pessoas para fora da comunidade. Então, são movimentos que vão acontecendo. Um outro movimento também é o próprio bloco de carnaval. A gente tem um bloco de carnaval que chama... Poxa, me deu um branco agora, que é um bloco que eu sempre estou aí agora na velocidade para falar rápido, acabo nem oxigenando o cérebro. Mas a gente tem um bloco de carnaval. Bloco do Mamão, não é esse, não? Isso aí, exatamente, o Bloco do Mamão. A gente foi campeão do carnaval aqui de Fortaleza no ano passado, esse ano a gente foi vice-campeão, mas assim, dentro desse grupo também a gente acaba politizando bastante. Enfim, onde tem espaço, onde tem gente, a gente pode ir politizando e trabalhando a questão da saúde. Bom, eu acho que dos grupos que a gente trabalha é isso, né? Então, na pandemia, o que a gente colheu com essa organização toda e essa questão do controle social, da vigilância popular em saúde, a gente conseguiu melhorar o vínculo com a comunidade, né? A responsabilidade e a corresponsabilidade a gente viu que melhorou bastante. Esse vínculo a gente percebeu de muitas formas, nos grupos, os elogios e algumas críticas também, mas principalmente o pessoal trazendo café, bolo, alimentação, a gente praticamente nem estava precisando comprar um monte de coisa, porque as pessoas traziam. No acolhimento, ficou muito melhor, a gente conseguiu se organizar mais, porque a demanda diminuiu, né? E, assim, tem um vínculo tremendo com a comunidade, e a gente consegue caminhar na comunidade qualquer hora, as pessoas atendem bem a gente, enfim. Foi uma coisa muito interessante que aconteceu, infelizmente, com a pandemia, né? A pandemia aí é uma coisa, mas é nesse sentido. Ô, Rafa, como estratégia, eu já falo alguma coisa, ou pontuo, ou jogo para você e para o debate. Tá me ouvindo, Rafa? Bom, pessoal, alguém me dá um sinal aí que estão me ouvindo, porque eu acho que a Rafa, o sinal Eu dela estou caiu. escutando.
Eu estou Tá, escutando. tá bem, vou continuar aqui então. Eu acho que a Rafa caiu aí, tem que alguém me dar sinal para os minutos que eu tenho aí. Bom, dentro das estratégias, pessoal, que eu coloquei, depois a gente pode até ver outras experiências, mas acho que, no modo geral, seria essas experiências que a gente teve, né? Eu acho que, assim, que a gente percebeu de fragilidade dentro do controle social de saúde foi relacionado à própria formação política e dos controlados, dos conselheiros, né, e conselheiras. É uma deficiência tremenda para entender certos termos técnicos, para entender a política. Por isso, muitos deles estão engessados com a gestão pública. É o caso do Moura Brasil, essa comunidade que eu estou falando para vocês aqui, essa última. O Conselho Local de Saúde é engessado, a gente não está conseguindo trabalhar com eles. As mesmas pessoas que são liderança das ex são as que são liderança do Conselho Local de Saúde, mas eles não conseguem puxar para uma reunião, não conseguem fazer um debate, vai para as conferências, tudo atropelado, enfim, tem um jogo político muito forte. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem aqui, a gente teria que elaborar uma estratégia para poder driblar isso daí. Primeiro, fazer formação política com essas pessoas, né? Para que elas possam entender o processo, como é que funciona, e elas consigam dar conta dessa função importante. Segundo, também, os profissionais de saúde. Super importante, como o Alexandre colocou aí, a nossa formação acadêmica ela é muito deficiente, é muito biomédica, independente das carreiras, mas ela é sempre focalizada, subespecialidade e sempre mais para o bio, né? O social, psicológico, o que é multi, né? Pegando um pouco da fala do próprio Jaime Breile, essa coisa da saúde coletiva, ela não é trabalhada com nós, os profissionais de saúde, dentro das diversas áreas que a gente tem da saúde. E isso daí é um reflexo no trabalho depois, né? Isso daí é o que acontece. A maior parte dos profissionais são apáticos, não opinam, e muitas vezes, quando opinam de forma contrária aos interesses da comunidade, né? Então, isso é uma coisa que deve ser trabalhado desde a formação acadêmica, e como a gente tem essa deficiência, então a gente tem que trabalhar agora também dentro do próprio serviço, né? Nas reuniões que a gente tem a cada 15 dias com a equipe, trabalhando temas relacionados ao controle social de saúde. E o outro seria a formação com a própria comunidade, né? Reunir com a comunidade, dar voz ativa para a comunidade nos planejamentos que tem relacionado ao posto de saúde. É uma deficiência que a gente tem aqui, que a gente ainda não estão trabalhando nessa perspectiva de que as pessoas opinem sobre o acolhimento, por exemplo, que é um dos maiores gargalos que a gente tem, né? A gente ainda não conseguiu entrar nesse ponto. A gente, na pandemia, melhoramos bastante, mas isso ainda das pessoas começarem a opinar para melhorar determinados pontos que não são positivos dentro do posto de saúde, isso deve ser melhorado. Outra coisa também que eu acho importante, enquanto estratégia, é principalmente isso, a gente sair do conceito reduzido de saúde e pular para a saúde coletiva. Então, acho que todos os integrantes, seja comunidade profissional de saúde, têm condições de ajudar, de contribuir, aprender e avançar nesse processo de vigilância popular, nesse processo de controle e participação social. Eu vejo que então, a questão da formação, da educação popular em saúde, de incentivar a participação dessa população, de modo especial a juventude, a gente vê que está muito apático, por N motivos, tem uma realidade que acaba não deixando essas pessoas, esse público, entrar nos diversos espaços de fala, né? Enfim, então seria mais também trabalhar essa questão da epidemiologia crítica, né, que alguns autores aqui na Latinoamérica trabalham bastante. Dentro da comunidade, para a gente, só para mim encerrar minha fala, pessoal, então o que a gente tem também de estratégia? Cortejos, né? A gente junta com o Raiz do Periferia, esse grupo de jovem, com batuque, música, spot, que a gente faz bastante, uma rádio comunitária ambulante, a gente sai todo mês, 2 vezes ou 3 vezes, um tema de saúde e chamando o pessoal para participar dos espaços e trabalhando. Na pandemia,
quase toda semana a gente fazia isso, os cortejos, muito bacana, uma educação popular muito bacana, que se parece um pouco com os agentes populares de saúde de Recife, que tem aquela a bicicleta da saúde lá, bem interessante. Arte e terapia também a gente trabalha bastante fora do posto de saúde, a gente trabalha oficinas de cerâmica, biscuit, né, coisas que têm dado resultado. A outra coisa também que a gente está usando bastante, as mídias, estamos fazendo o canal estamos montando os canais agora de YouTube, estamos aproveitando para trabalhar bastante isso, gravando bastante vídeo para botar para a comunidade, debater. Bom, e sociedade organizada é uma coisa importante, aproveitar os movimentos populares organizados, que dá um salto de qualidade. Para me fechar aqui a questão da estratégia, eu só queria citar para vocês, eu não sei se vocês viram ou estão acompanhando, está passando até nos jornais, na mídia está dando um certo ênfase, que é o agente popular em saúde. Começou em Recife, numa parceria dos movimentos populares de saúde, Movimento Sem Teto, Movimento Sem Terra, mais a Fiocruz, né, que criaram a metodologia em educação e saúde, né, que é o agente popular em saúde. Então, pegaram toda essa realidade da pandemia agora, junto com as comunidades das favelas, vem fazendo um trabalho maravilhoso, né, para encontrar essas pandemias, né, primeira pandemia viral, que na verdade não é só viral, é social, é econômica, cultural, e também é política, e o nosso governo aí, o Bolsonaro, né, é mais um sócio do coronavírus do que outra coisa, né, daí 5 meses aí a gente já nessa situação de pandemia, mais de 2 meses sem ministro da saúde, já estamos chegando em 100 mil pessoas que perderam suas vidas, é uma coisa inaceitável, e aí a gente vê que nas favelas, né, a única coisa que teve ainda foi migalhas, mas que já deu uma certa ajuda, mas é muito pouco, foi a questão da bolsa emergencial, né, que ainda 40% pelo menos da população aqui não conseguiu acessar. Mas a experiência dos agentes populares em saúde, quem puder ir buscar na internet aí, se vocês têm experiência, vocês compartilhem com a gente aí, que é muito interessante, pessoal, essa experiência. A própria também Paraisópolis, né, em São Paulo, onde as comunidades se reuniram e conseguiram fazer um bom trabalho. Nós do Convida aqui, Mora Brasil, a gente copiou um pouco, trouxe um pouco dessa realidade, dessa experiência lá do Paraisópolis, em São Paulo, e fizemos Convida. Assim como a gente trouxe experiência de Cuba também, né, que está despontando muito bem contra o Covid-19, através do médico porta a porta, né, que é os estudantes de medicina que tem um turno por dia, que vai nas casas, né, para aferir, para ver a temperatura, enfim, e fazer anamnese, qualquer situação de suspeita, encaminhar para o posto de saúde, que é o consultório médico, ou para o hospital. Bom, pessoal, de estratégia seria isso. De bandeira, eu queria colocar mais as hashtags aqui de bandeira, que a Rafa vai estar aprofundando mais aí, vai estar ajudando. Isso, João. Tu quer que eu fale, Rafa, ou tu já vai falando aí, já pega a fala? Acho que eu já posso falar, compa. Dá-lhe, compa, pode sim. Pois bem, gente, agora eu vou aparecer um pouquinho na vertical, porque carregou aqui o celular, tive problema com o computador, na verdade. Então, essa fala do João, quando a gente pensou essa oficina para vocês, era partir essencialmente da prática, né, do território, como que a gente bebe da fonte da inserção na comunidade, e a gente, junto com a comunidade, seja nós estudantes, seja nós profissionais já formados, como que a gente se insere, como que a gente colhe demanda, como que a gente revoluciona mesmo no dia a dia. E aí João trouxe várias experiências, trouxe a experiência do assentamento, né, de onde é as suas raízes, trouxe experiência com Aqui Tem Sinal de Vida, lá na Barra do Ceará, que foi onde ele fez a residência, e trouxe a experiência também de N atividades no Oitão Preto. E aí, quando ele falava das bandeiras de luta, nessa fala dele, a gente identificou 3 bandeiras, né, que são as hashtags que a gente está subindo nessa oficina, que é para a gente refletir e produzir algo em cima dessas hashtags, que são Saúde é Democracia, o SUS salva vidas, Bolsonaro não, e revoga a EC 95.
E aí, nesse momento, a gente abre tanto para pergunta, e aí, caso não haja, né, nenhuma pergunta nesse momento, a gente convida cada um e cada uma de vocês a escolher uma dessas hashtags, né, que a gente está chamando de bandeira de luta, e escrever algo sobre. Ah, Rafa, não quero escrever, mas essa bandeira saúde e democracia me lembra uma música, ou me lembra alguma imagem, alguma foto. E aí, a partir dessa ressonância, né, individual em cada um de vocês, a gente vai produzir o nosso vai ficar redundante isso, eu ia falar produzir o produto. A gente vai construir um produto que é o produto da nossa oficina. Quando a gente tinha oficinas presenciais, né, a gente usava cartolina, caneta, tinta, e aí hoje a gente está um pouquinho longe dessa realidade. Então, para pensar ainda nessa perspectiva de produzir algo, a gente pensou nisso, e aí vamos recolher esses retornos, esses feedbacks de vocês no chat e produzir algo coletivo. E aí, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Pronto, a Flávia falando, né? E aí, sobre as perguntas, vocês têm alguma pergunta para fazer para João sobre essas experiências que ele trouxe? Eu tenho uma pergunta. Fala, Alexandre, fica à vontade. Então, João, acho que assim, foi bastante proveitoso participar desse momento contigo, elucidativo também, essa experiência. E eu trago a pergunta, né, tendo com base em minha vivência na residência, que é a seguinte: de que forma você vê que essas relações de poder influenciam no engajamento com o controle social? Tipo assim, eu, enquanto enfermeiro, eu tenho uma representação e a pessoa que é médica, né, a gente sabe que no imaginário social tem um certo prestígio maior. Então é diferente um médico chegar para a população e falar da importância do controle social e o enfermeiro, qualquer outro profissional, falar disso. Então, de que forma você vê que isso emperra ou alavanca esse engajamento com o controle social? Rafa, posso ir respondendo? Sim, compa, fica à vontade. Bom, Alexandre, quando você coloca isso, acho que é muito importante, porque é uma dos gargalos que a gente tem, dos problemas que a gente tem dentro de uma equipe, né, de saúde e família, ou dentro do hospital também, onde tem, né, os serviços de saúde, é essa visão muito reduzida que as pessoas têm de saúde, enfim, isso acho que é o fundamental. Isso acaba criando, como você falou, no imaginário dos profissionais, vamos falando dos profissionais, essa arrogância, essa coisa de ser superior, né? Como se as carreiras, né, as profissões, uma fosse melhor que a outra. Então, o que eu vejo, e tenho percebido muito assim, com certeza emperra, sim, essa relação. Os profissionais de enfermagem são profissionais que têm uma formação excelente, né, são muito mais integrais do que os profissionais de medicina, pela experiência que eu tenho. Trabalho tanto na área de questão de administração, controle, gestão, a própria questão clínica, né, eu trabalhei até agora com 7 profissionais de enfermagem, 6 enfermeira e 1 enfermeiro. Então, assim, a experiência foi muito boa. A diferença é que a minha formação, ela já parte de outras situações, né? Vem de movimento popular, de base, estudei em Cuba, então, assim, entrei na Rede Nacional de Médicos, a gente trabalha numa perspectiva freiriana, né? Ou seja, relações horizontais. E o fato de ser médico, isso
não me coloca a superior a outros profissionais. Tanto é que nós da rede, a gente é da política, por exemplo, de acabar com esse antagonismo na questão salarial, por exemplo, dos profissionais médicas e médicos, que se a gente for comparar com o salário, por exemplo, do profissional de enfermagem, é uma coisa absurda. Então, a gente trabalha nessa perspectiva que o salário de outros profissionais, né, sejam salários dignos, né, que as pessoas possam se sustentar, né, e é o que a gente não vê. Relacionado ao processo de trabalho, é isso, cara, eu acho que emperra, assim, dentro dos conselhos mesmo, é uma coisa que a gente está tentando quebrar dentro da comunidade, por quê? Na cabeça das pessoas na comunidade, a médica e o médico é isso, né, a médica falou, o médico falou, é uma coisa próxima de Deus ainda que a gente vê lá, se bem que nem sempre fazem aquilo que falam, mas respeitam mais. Na demanda espontânea, por exemplo, muitas vezes as pessoas desrespeitam a enfermeira, achando que ela não tem propriedade para fazer os atendimentos, querem um atendimento médico. O desafio nosso lá é isso, a gente trabalhar a saúde coletiva, trabalhar a epidemiologia crítica, junto com a comunidade dos profissionais de saúde, porque os próprios profissionais de saúde têm isso impregnado na memória e, por exemplo, eu não, em momento algum, prefiro e falo para as pessoas não me chamar de doutor João. João, companheiro, médico até que pode ser que fiz medicina, mas assim, pode chamar de qualquer coisa, não me respeitando, mas me ouvindo, e eu escuto bastante as pessoas também. E os profissionais, no começo, não entendiam muito isso, não. Achavam que ia perder o controle da situação. 2 anos depois, já vê que não é bem por aí, que as pessoas super me respeitam, respeito todo mundo também. E a minha relação com outras categorias, ela é tranquila, ela é super fluida. Mas, no modo geral, isso no Brasil, a medicina é arrogância, como se fosse, tanto é que se chama de classe médica, né? Só para diferenciar, e não é nenhuma classe, é uma Né, de categoria. outras. Exato. Compa, Eu a acho. gente tem uma outra pergunta que eu posso ler para você? Com certeza, vai me ajudando aí. Pronto, o Marcos fala o seguinte: sabemos da importância dos profissionais de saúde em ações efetivas nas unidades de saúde e no conselho local como elemento fundamental para os grupos classificados como mais vulneráveis. Como agir sobre tais grupos que não participam ou acessam na participação coletiva? E quanto aos conflitos de conhecimento entre os envolvidos no controle social, logo na prática democrática nos conselhos de saúde. E aí, Marcos, você fala depois, pode ser excludente, era um complemento à fala que o João estava fazendo, ou era um complemento à sua pergunta? Ô, Rafa. Ah, sim, agora é uma continuação. Você quer que eu leia de novo, João? Lê, porque o som agora que melhorou, tava um pouco baixinho. Ah, estava baixinho? Pois pronto. Ele fala assim: sabemos da importância dos profissionais de saúde em ações efetivas nas unidades de saúde e no conselho local, como elemento fundamental para os grupos classificados como mais vulneráveis. Como agir sobre tais grupos que não participam ou acessam na participação coletiva? E quanto aos conflitos de conhecimento entre os envolvidos no controle social, logo na prática democrática dos conselhos de saúde, pode ser excludente? Agora entendi, perfeito. O Marcos, realmente é o desafio do SUS, a questão da acessibilidade, principalmente para as pessoas, como você colocou, dos grupos vulneráveis. Eu vou citar um exemplo que a gente tem na comunidade, por exemplo, pessoas em situação de rua. A gente demorou muito tempo para começar um trabalho com o pop rua, que a gente chama. E olha que a minha formação é muito mais, digamos assim, democrática, mas mesmo assim eu demorei para poder chegar até essas pessoas. Então, pessoas em situação de rua, pessoas LGBTQI+, é um desafio tremendo o acesso no posto de saúde. Os nossos profissionais, assim, olham com preconceito, a gente tenta trabalhar, estamos abrindo um debate, mas é um desafio, tanto o acesso deles ao serviço, né, que é uma coisa
que não deveria, que tem que ser muito trabalhado, muito debatido. E a outra questão é a participação nos lugares de fala dentro do conselho, né? A gente não percebe, a gente percebe principalmente nos conselhos que tem aqui em Fortaleza. A maior parte é homem, né? Maior parte, deixa eu ver quem mais do público, são homens já de uma certa idade, jovens, a gente vê poucos jovens, pessoas né, LGBTQI+, eu não conheço, dentro do conselho, são pouquíssimos, pelo menos da área onde eu estou, a micro-região ali, eu não conheço. Então, assim, é um desafio. O que a gente tem que fazer, o que eu penso que está dando certo aqui, é a gente criar grupos, criar canal de diálogo. A Rafaela está aí para não deixar eu mentir sozinho. A gente tem, na nossa comunidade, o grupo de mulheres, por exemplo. Quem está ajudando a puxar o grupo de mulheres é uma pessoa trans, né? E assim, liderança tremenda, e a gente pensou de criar um grupo LGBTQI+, só que a realidade ainda relacionada à questão do tráfico, enfim, um monte de situações não deixou a gente ir por aí, mas a intenção, ao princípio, era isso. Aí, conversando com Renata, a gente acabou pendendo para a saúde das mulheres, uma metodologia mais voltada, a princípio, que para as pessoas participarem. A gente começou com um salão de beleza. Esse final de semana mesmo rolou atividade, a Rafaela estava lá, que é Marias pelo Oitão, e teve participação de muitas mulheres. Mas é um desafio, por exemplo, a gente conseguir, junto com a comunidade ou as pessoas LGBTQI+, por exemplo, fazer um grupo para a gente discutir a saúde, né, discutir o que pensam, né, como que seria melhor o acesso de saúde, como que o posto de saúde poderia, né, tá melhorando esse serviço, assim. Então, eu acho que isso tem que partir de nós, profissionais de saúde, a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que estudar, e a gente tem que, de fato, pensar numa epidemiologia crítica, né, que seria a questão da integralidade, universalidade, equidade, né, eu acho que é nesse sentido, assim, que a gente vai poder melhorar tudo isso. Eu não sei se respondi, pessoal, mas é um pouco do que eu penso e o que eu tenho vivido, assim, né, nas comunidades. Massa, né? Compa, massa. A gente tem mais 18 minutos agora, e aí, respondido, viu, que o Marcos falou e está agradecendo. Nesses mais 18 minutos de oficina, nós vamos exibir um pouquinho, né, disso que o João falou. Flávia, se você puder compartilhar com a gente aquele link que eu falei, mostrei para você, por favor. E a gente vai exibir cerca de 1 minuto, 2 minutos daquele, e eu vou te enviar um outro material para a gente compartilhar, tá certo? Tá bom, eu tô parando a apresentação aqui agora e vou tentar. Aí você me fala se deu certo, tá? Certo, tá bom. E aí a gente já pede, enquanto a gente vai subir esses vídeos, que vocês deixem aqui alguma reflexão para nós no chat. Essas reflexões a gente vai compilar e vai colocar como produto, né, dessa oficina que a gente fez. A partir dessa experiência, das experiências que o João traz, o que é que chega, o que é que toca, o que é que fica no coraçãozinho, o que é que dialoga com a minha prática, o que é que ressoa. E aí, fiquem à vontade, por favor. Não é obrigatório, né? É algo realmente que vocês sintam, que vocês se sintam convidados a participar. E aí é algo também que dialoga com a questão do controle social. Será que a gente, na nossa prática em saúde, a população está se sentindo convidada a participar dos processos de forma efetiva? Você pode subir, é esse aí mesmo, tá, Flávia? Vou desligar aqui meu áudio e te enviar os outros 2 materiais.
Flávia, eu acho que não vai rolar, não tá acontecendo, viu? Tá sem áudio, é um vídeo bem interessante que fala dessa abordagem desse trabalho na Barra do Ceará, mas sem áudio fica ruim de a gente sentir, sabe? Se tu puder tentar os outros 2 vídeos que eu te enviei, que um é sobre o mutirão que a gente fez recente, lá o Marias pelo Oitão, e o seguinte é um vídeo com os nossos voluntários, que a gente chama de militante do povo da rua, que a gente está nesse trabalho desde o início da pandemia. E aí, enquanto a Flávia vai tentando, eu já peço que o companheiro João apareça aí para a gente fazer os agradecimentos. Para nós, né, dos médicos populares e também do GT de Saúde das Populações Vulneráveis, ter esse espaço é muito importante, porque a gente sente que o momento histórico é muito difícil, né, e que a gente precisa cada vez mais se fortalecer o nosso SUS e defender o nosso povo, e não algo que a gente faça como algo salvacionista, algo que a gente se horizontalize mesmo com o povo, dialogue com ele, veja o que é que chega, onde é que dói, como é que nós, profissionais da saúde, podemos estar alinhados e lutando mesmo pela saúde, uma saúde que seja equânime, que seja universal, e que chegue, né? Que a gente, aqui em Fortaleza, por exemplo, a Política Nacional de Saúde da População em Situação de Rua, ela existe, mas não está efetivada. E aí, que papel nós, né, profissionais da saúde, temos, não só na conquista do direito junto com o povo, mas também na efetivação. E aí a gente passa a fala para João fazer os agradecimentos dele, e aí, enquanto isso, a Flávia vai tentando aí ver se consegue colocar o vídeo para a gente. Bom, pessoal, gratidão pelo espaço, né? Dizer que esse momento é um movimento que todo mundo está passando aí, além da pandemia, mas a questão política e econômica também é muito difícil para nós. O mundo está numa situação difícil, mas o Brasil, pelo governo que tem, está mais complicado ainda. A gente está aí com risco iminente, né? A pandemia é apenas um passo desse processo. Pelo que a gente tem vindo estudado aí, tem pelo menos outras 3 crises, né, que vai vir em seguida. A econômica é uma delas, mas tem a ambiental, tem a da própria acumulação de riqueza, que vai acelerar ainda mais com a tecnologia, né, com essa tecnologia agora 4 pontos agora aqui, enfim. Então a gente está passando uma situação, né, que é difícil. Para isso, pessoal, controle social, e pensando nós enquanto cidadãos, pessoas profissionais da saúde, estudante, para a gente não deixar o nosso sistema único de saúde vá para o ralo, né, a gente tem que resistir. Para resistir, tem que ter muita unidade, independente dos partidos políticos, né, é claro que de direita e principalmente as fascistas, né, os partidos fascistas não tem nem como discutir. Mas a gente tem que criar uma unidade entre suprapartidária, né, com diversidade, pluralidade, para a gente poder se organizar para lutar contra esse governo que está aí, que está derrubando todo dia direitos, está metendo fogo na Amazônia, quase 100 mil pessoas mortas e nada acontece por parte do governo federal. Se não fosse pelos controles sociais que tem a nível regional e estaduais, né, se não fosse essas comunidades, favela e etc., a coisa estaria ainda mais pior. Bom, agradecer vocês por esse espaço, deixo aqui o meu número também, né, vou botar para vocês depois, quem quiser pode entrar em contato comigo, entre em contato com a Rafa, se quiser trocar experiência, vir para o Ceará, Fortaleza, para conhecer, enfim, e a gente poder conversar, a gente mantém esse canal de contato aí, nós da Rede Nacional de Médicos, a gente tem uma rede bem bacana aqui no Ceará, que a gente consegue dar esse suporte de intercâmbio também, Bom, é um pouco disso então, agradecer vocês, um abraço e espero ter contribuído com vocês, espero que vocês me entenderam aí
essa mensagem agora nesse momento tão difícil que a gente está e dizer que é o sistema único que a gente tem, é o melhor que a gente tem e a gente pode melhorar ainda mais, dar mais qualidade, mas é só com luta. Então vamos lá e que viva o SUS. Viva! Viva! Bora abrir as câmeras para a gente bater a nossa foto coletiva. Quem é que está no notebook aí que possa fazer o print? Você pode, Flávia? Eu vou tentar aqui. Certo. E aí tu dá o comando pra gente, tá certo? Ó, a Rafaela, o João, o Alexandre, a Marcela e a Fabiane estão com a câmera ligadas que tá aparecendo aqui pra mim. Tem mais alguém que eu não falei? A minha câmera tá ligada. Isso, eu tô vendo. Isabela. Eu vou dar uma reiniciada na página no computador para ver se aparece a Isabela. Só um momento. Quem não consegue colocar a câmera permanece porque aparece o nome. Então é válido também. A May diz que não consegue, o Marcos. Mas fiquem aí, por favor. Flávia, tu tá sem áudio pra mim. Eu não sei se você falou alguma coisa. Desculpa. Tá desligado. Pronto, tá preparado já. Pode ir? Pois pronto, tu pode contar aí, sei lá, fazer uma contagenzinha e printar a gente, por favor. Tá bom, então. 1, 2, 3 e... Só conferir se ficou boa. Só um minutinho. A Clara fala assim, os espaços de saúde são também espaços de luta social, nos quais os sujeitos podem construir suas resistências, reinterpretar seu adoecimento e produzir cidadania. Obrigada pela oficina, equipe. Obrigada a você pela presença, Clara. Obrigada a todo mundo. E aí, prestou, como a gente diz aqui no Ceará, Flávia? Eita, pois vai pro Instagram da LASF, né? Isso, essa fotinha. Pois cheiro. Diz, eu mando amiga. pra eles e mando pra você também. Certo, um cheiro em vocês tudinho. E que a gente se encontre aí nas veredas da luta pelo SUS. Abraço, muito obrigada, abraço. Rafa. Muito obrigada, Abraço, João. pessoal. Tamo junto na luta. Foi muito construtivo. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu aprendi muita coisa. Obrigada, pessoal, querida. agradeço também. Obrigada, Alexandre. Tchau, tchau, galera. Senão eu vou ficar aqui falando a noite todinha. Cheiro, tô desligando. Tchau.